Olá, estou aqui hoje no canal do Movimento Dedico para falar sobre um relato do processo de libertação das amarras espirituais. Como isso acontece e é real. E eu quero que esse relato inspire a sua libertação também. Todos nós temos que diariamente lutar pela nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio, pela liberdade da nossa consciência e do nosso despertar espiritual. E na verdade não é um dia ou dois que a gente passa por um processo de libertação. Sempre nós estamos precisando nos libertar de amarras que nos puxam para baixo, que nos puxam para trás, que nos prendem. E durante esse processo, durante a minha vida, coordenando o Movimento Dedico, desde a fundação, há mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de presenciar bonitos e emocionantes processos de libertação. Muitas vezes, quando a gente está num processo de assédio espiritual, com algum obsessor nos assediando, e de alguma forma nessa sintonia que muitas vezes deixa a gente numa vibração mais baixa, a gente vai sentindo um peso, a gente vai sentindo que a gente dorme e não descansa, que a gente está acordando com o corpo doendo, que a gente está acordando com a mente confusa, que nós estamos ficando cada vez mais desenergizados, nós estamos sendo obsediados por forças contrárias, por espíritos que querem, sugar muitas vezes nossa energia para eles ficarem na Terra, na energia telúrica. Também por espíritos kármicos que são dívidas anteriores, que nos encontram e querem muitas vezes fazer nossa vida ficar mais conturbada. E todas essas tentações, muitas vezes, dependendo do momento de vida que a gente está, a gente estabelece uma sintonia com elas e isso abaixa a nossa vibração. E isso vai causando, quando há esse acoplamento, essa mistura, ali, essa sintonia energética, isso vai levando cada vez mais a gente num processo de desnutrição espiritual. Parece que a gente está sendo sugado, que tem uma força nos desanimando, que tem uma força retirando essa vontade da gente de viver, de fazer as nossas coisas, é sempre uma voz nos colocando para baixo. E você luta às vezes para falar, não, eu quero me injetar ânimo, e aquilo ali às vezes fica difícil. E até o momento que você começa a tomar conhecimento desse processo de assédio espiritual e você passa a falar assim, não, então deixa que eu vou agora tomar algumas decisões para mudar o meu padrão de vibração, para mudar a minha energia, para que eu possa me desvencilhar desse peso, que eu possa me desvencilhar desse assédio mesmo, desses obsessores e sugadores, vampirizadores espirituais. E eu também já participei de vários momentos de libertação de correntes, de libertação de assédio espiritual. E tem vários, eu gostaria de contar muitos, que são um mais emocionante que o outro, mas eu acredito em dois que foram muito fortes, em que a pessoa era uma pessoa que não bebia, que não tinha essa coisa com bebida, e ela começou no trabalho dela a sair com pessoas que bebiam, e o chefe dela sempre incentivando, e era uma coisa que não fazia parte da vida, da realidade das pessoas. Só que na insistência da turma, do trabalho, começou a beber, e aí ela vinha nesse crescente, que passou a ser no happy hour, depois começou a ser um hábito, começou a beber dentro de casa, e ele já estava num estado, assim, de muita dependência da bebida alcoólica, de alguns anos. E chegou lá querendo melhorar, querendo mudar. E a gente via muitos obsessores obsediando mesmo, vampirizando essa energia da bebida alcoólica. E aí ele ficava ali, não era ele bebendo, ele bebia com tanto de outros companhias, astrais que bebiam também. Ele foi mudando a forma de pensar também, foi querendo mudar de escolha. Ele começou a ter clareza de como isso começou a destruir a casa dele, o casamento dele estava ruim, os filhos dele estavam se sentindo piores. Ele começou a querer melhorar essa pessoa. E a gente foi fazendo um trabalho de pedir para esses espíritos se afastando. E ele também, dele se fortalecer para não ter essa sintonia de bebida para eles voltarem. E quando a gente foi fazendo esse processo, a gente foi vendo uma libertação mesmo daquela falange espiritual que estava ali com ele. Ele foi mudando de comportamento, principalmente ele mudou a forma de pensar. E buscou ajuda na oração, buscou ajuda com mentores. E o mentor dele, que estava não conseguindo chegar muito perto, começou a chegar mais perto. E muitos desses obsessores não gostaram, ficaram revoltados, mas outros já foram entendendo. Enfim, mas todos a gente foi pedindo essa licença para dar para ele essa chance, desse novo comportamento, apoiado, nessa nova decisão, apoiado em uma proteção espiritual maior. Porque aí ele toma uma decisão, mas não tem também aquela falange querendo, incitando ali.
E passou um tempo, ele continuou, né, fazendo as práticas, buscando mais oração, querendo realmente mudar o hábito, né, da bebida, não só se tratando também com médicos. E ele conseguiu dar uma guinada, conseguiu tirar a bebida da vida dele, reestruturar a família, o casamento, começou a ter um lazer mais saudável e foi um processo de libertação muito bonito. E você vê que como isso acontece tanto no físico, no plano físico, visível, né? Porque ele visivelmente ficou melhor, ele visivelmente recebeu a ajuda dos médicos, né, aqui da Terra, mas também acontece no plano espiritual, ele recebeu muita ajuda dos guias, dos mentores espirituais, que tiraram também aqueles obsessores que estavam ali, não só obsediando ele, mas obsediando a família também, né? Começou a ter a terceirização da obsessão, né? Então, são momentos de desvencilhamento que nos provam como que realmente, se a gente persiste, a luz sempre vence. Que não há escuridão que dure para sempre, que quando a gente tem uma nova escolha, a única coisa que Deus precisa é de uma nova decisão. É uma nova escolha, é uma escolha diferente, uma escolha para a luz, para um comportamento melhor, para uma forma de pensar mais positiva. E nessa nova decisão é a hora que muitos espíritos auxiliadores, muitas entidades agem e agem mesmo. Né? Tem também uma pessoa que começou a frequentar a Dedico e ela tinha muitos espíritos kármicos que não queriam que ela melhorasse. Então ela começou a frequentar e ela começou a tudo piorar algumas coisas porque os espíritos kármicos começaram a obsediar muito, de ter um processo de assédio espiritual mesmo. E aí ele começou a frequentar e aí vinha sempre quando ia a hora de ir na Dedico, acontecia alguma coisa, uma pessoa chegava, brigava antes de ir com a esposa, acontecia para realmente não começar a se autoconhecer, porque eles sabiam que se ele fizesse um trabalho espiritual, se ele se autoconhecesse, não é só na Dedico, não, em qualquer lugar que ele fosse entrar, ele iria progredir nessa encarnação, muito. E assim aqueles espíritos de dívidas kármicas, né, ficariam para trás no sentido que a sintonia ia se desligando e ele ia conseguindo inclusive novas vibrações. Então ele queria que ainda que ele ficasse, né, os espíritos queriam que ele ficasse naquele grupo kármico, para ele continuar ali naquela sintonia de raiva, naquela sintonia de revolta, que era uma revolta de outras vidas. Os espíritos kármicos começaram a obsediar as pessoas à volta. Aí a esposa dele começou a implicar, aí quando ele ia, o filho chorava, aí quando ele ia, acontecia alguma coisa, ou seja, ninguém todos estavam ali fazendo uma força contrária muito grande. E ele falou, não, mas eu quero me autoconhecer, eu vou permanecer. E à medida que foi permanecendo, eles foram vendo os próprios espíritos obsessores que não tinha como barrar aquilo. Que a força dele ali estava sendo apoiada pela força também das entidades, dos mentores que queriam a luz dele. E eles foram assistindo esse desenvolvimento dele e foi deixando. Não conseguia mais acessar ele, porque a vibração vai aumentando, então quem está na vibração mais baixa não encontra a sintonia. E foi muito bonito esse em específico, que depois eles nos disseram, os mentores, que os próprios espíritos de dívida kármica começaram a frequentar a egrégora espiritual da Dedico. E começaram a ser ajudados, receberam auxílio e foram crescendo junto com ele. Então, na verdade, não foi a entrada dele na Dedico não ajudou somente a história dele, ajudou a história desse grupo, que era um grupo de muita revolta, unidos por uma raiva, por um desejo de vingança muito grande de uma outra vida, e esse grupo inteiro foi auxiliado, e eles começaram a frequentar ali a egrégora espiritual da Dedico no plano astral, ele no plano físico. E ele foi crescendo, foi se desenvolvendo espiritualmente, aumentando a sua consciência sobre si mesmo, sobre o outro, a sua conexão com Deus. E esses espíritos disseram que depois eles foram ingressando e foram trabalhando depois como auxiliadores na casa. Então, ou seja, espíritos que eram espíritos kármicos, unidos por uma dívida, unidos por uma raiva e um desejo de vingança em comum. A partir do momento que essa pessoa quis se autoconhecer, que essa pessoa quis um esclarecimento espiritual, eles também foram seguindo ele para ser um ponto, né, para atrapalhar, para ser uma força para puxar para o contrário, para puxar para a treva. Mas ele foi persistindo e eles começaram, no final das contas, a ir realmente para a luz. E todos depois começaram a trabalhar como auxiliadores na casa, ajudando
espíritos sofredores, canalizando a energia deles para ajudar o próximo e não para ficar querendo vingança. Foi um processo de libertação muito bonito, porque eu vi não só se libertando uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Através do quê? Da fé, gente. Da fé que a luz sempre vence. Da fé no bem. Da fé na energia e na vibração do amor. E como a gente, com autoconhecimento, com conhecimento espiritual, com vontade de melhorar, com novos hábitos, com vontade de transformar a gente mesmo e com as práticas espirituais da elevação da consciência, da oração, pode sim transformar a nossa vida, porque a gente transforma a nossa vida de dentro para fora. Começa transformando a nossa forma de pensar, começa transformando um hábito, uma atitude, a gente começa se libertando num sentimento, e na hora que a gente vê, a gente realizou um processo de libertação de uma vida e de uma história por inteiro. Espero que essa história desse relato tenha aquecido aí o seu coração e saiba você que todos os dias a gente precisa checar em que eu estou precisando me libertar. E que você tenha força para realizar as suas libertações, sabendo que a luz sempre vence e essa luz reside dentro de você. Até mais, muito obrigada.